Boa tarde, boa noite, bom dia, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vocês estão aqui no canal Leitura Essencial, #01. Yeah. E então, hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, gente, que é sobre como conquistar as pessoas, do Alan Peasy. Então, é um livro basicamente que como você deve se portar nas relações sociais, como você deve agir, o que deve falar, entendeu? Para não ficar aquela conversa meio fechada, né? Aquelas respostas secas, perguntas fechadas, e você não consegue desenvolver uma conversa, né? Com o seu amigo ou com uma garota que você gosta, enfim. Tem diversas praticidades esse ensinamento desse livro. E uma coisa que eu vou falar aqui é sobre a importância de sentir-se importante, né? Hoje em dia a gente quer, com as redes sociais, com a foto, com os vídeos, hoje a validação social, principalmente para jovens, ela é muito importante, né? E estudos sobre casamentos dizem que as mulheres abandonam o casamento porque não se sentem valorizadas, não é nem por causa do dinheiro, né? Então, as pessoas buscam tirar fotos no Instagram, no TikTok, e aí busca algum tipo de validação mesmo. E aí a pessoa vai de acordo, vai falando, opa, será que esse daqui é o perfeito, mais perfeito? Então, aí vai surgindo essas dúvidas aí. Mas, enfim, o principal interesse das pessoas é por elas próprias, né? Você tem que entender que na conversa que você está conversando, ela está querendo falar sobre suas emoções, sobre suas impressões, sobre suas opiniões, entendeu? Então não adianta nada você querer falar sua opinião, sendo que a pessoa quer falar dela, entendeu? Então é importante ter um consenso, né? E a outra coisa que o livro fala também é sobre a lei natural do retorno equivalente. Você foi legal com uma pessoa, a pessoa vai te tratar legal. Se você deu um elogio nela, ela vai trazer um elogio. Essa lei da natureza e não tem como acabar. Se você foi rude com a pessoa, você vai receber rudez de volta, entendeu? Então, para ser popular, faça sempre com as pessoas, de algum modo, se sintam mais importantes que você, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, busque falar, pô, caramba, essa pessoa está querendo falar. Eu vou dar um momento aqui para ela falar, porque eu acho que ela vai me ajudar muito, enfim. Eu creio que ela tá precisando desabafar sobre algum problema, então eu vou deixar ela falar, entendeu? E essa é uma coisa que eu gostaria de enfatizar nesse livro. E outra coisa que eu gostaria de fazer é sobre como fazer elogios sinceros. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas elogiam, mas elas falam da boca para fora, mas assim, elogio sincero, que há o sorriso nos dentes, que aparece todos os dentes. Isso faz diferença, né? Apertar a mão, dar um abraço. Então, esses pequenos tratos fazem toda a diferença. Faz com que a gente se torne mais solidários, mais atraentes, mais compreensivos, entendeu? Dizer o nome da pessoa é muito importante. Diga que sempre que por que você gosta da pessoa, de que gosta, entendeu? Isso é uma coisa muito importante nas relações humanas, entendeu? Porque você não está demonstrando como se fosse qualquer pessoa, entendeu? E elogia a pessoa diante de um amigo fofoqueiro, né? Porque isso faz com que as outras pessoas saibam, entendeu? Elogia a pessoa e aí a pessoa fica, o fulano elogiou tal pessoa, entendeu? Então, para ter uma amizade mais duradoura, fala ali pro seu amigo fofoqueiro, que você talvez não goste ou até goste, enfim. Você conversa com ele e fala assim, olha, muito obrigado, você é uma pessoa muito atenciosa, e a pessoa vai ficar falando a semana inteira sobre isso, entendeu? Basicamente isso. E outra coisa que o livro fala é sobre como receber o elogio, né? Que hoje em dia é meio difícil a gente saber, a gente não fica esperando elogio o tempo todo, né? Mas quando você tiver, aceite, agradeça e mostre ser sincero quanto à recepção desse elogio, né? E outra coisa que o livro fala também é como ouvir de forma eficaz, né? Para ter uma boa conversa, você precisa ser um bom ouvinte, precisa ouvir melhor, precisa entender o que a pessoa está falando, entendeu? Então, ouça ativamente o que a pessoa está falando. Ah, fulano, você foi lá no mecânico hoje? Pô, caramba, o carro deu problema. Pô, mas o carro deu problema? Pô, tenta resolver aí também. Uma espécie de compreensão, uma espécie de compaixão, de você entender a dor do outro, entendeu? Manter contato visual é muito importante, mostra que você está assim, de certa forma demonstrando confiança, autoridade na pessoa, entendeu? E incline-se em direção da pessoa. Faça com que a pessoa se sinta, de fato, ao centro das atenções e não interrompa o assunto, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre como agradecer sobre o livro.
Diga obrigado, claro, em alto tom, entendeu? Diga, seja, olhe para a pessoa e toque no braço, pode ser na mão, né? E isso faz com que o elogio seja mais especial, né? Então, envie um cartão de agradecimento. Claro que tem algumas situações que, por exemplo, essas dicas elas são feitas meio que genérico, aí você vai se adaptar conforme a situação, entendeu? Às vezes você tá querendo conversar com uma amiga, ele tá com um colar bonito, aí você elogia o colar, você começa a partir da conversa colar, você vai se encalhando o que vai falar, vai falando, e aí o primeiro passo é você tentar quebrar o gelo, se você quiser, entendeu? Então é nesse sentido. E como memorizar o nome? Ih, me enrolei todo. Repita o nome diversas vezes, faça com que o nome seja Davi, o rei Davi. Alice no País das Maravilhas, que está comendo chocolate. Anote algumas coisas do sobrenome que você se lembra, algumas memórias associativas, e aí você vai lembrando o nome das pessoas, porque isso é muito importante. Imagina lá, você no seu chefe, você nem sabe o nome dele. Pô, tem que saber, entendeu? Tem que saber o nome do pessoal que trabalha, porque isso, querendo ou não, a pessoa vai falar, ué, você não conhece meu nome? Pô, você tá trabalhando aqui, você nem sabe. Então, isso é importante na hora de organização de trabalho, seja na vida, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então, é muito importante você memorizar o nome. Imagine uma coisa ridícula com o nome, entendeu? E assim, outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre como conversar. Demonstre interesse pelos outros, demonstre interesse pelo que a conversa está falando, entendeu? E elimine essa conversa, seu, coloque você, seu. Tentar buscar ser uma conversa mais informal também, né? E faça perguntas que levem as pessoas a falarem sobre si mesmas, entendeu? Que as pessoas hoje em dia, elas querem ser ouvidas, elas só não têm espaço para conversar, às vezes as situações são tão raras, né, de conversar, e a pessoa quer ficar falando o tempo todo, fica falando, e você acha, pô, que saco. Mas na verdade é uma necessidade básica conversar, falar com as pessoas, entendeu? E além disso, eu gostaria de acrescentar também como escrever as melhores perguntas. Tem perguntas fechadas, que é de sim ou não. Pô, o dia tá bonito? Não. O dia tá feio? Não. Sim. Aí você pergunta, que horas são? Esse tipo de pergunta que mata o relacionamento, entendeu? A pergunta aberta, como você buscou procurar esse colar que você está vestindo? Me conte sobre a sua vida aqui nesse local. De que forma você pode entender que o pensador tal falou sobre o capitalismo? Por que você gosta de vir para esse lugar? Entendeu? Essas perguntas simples, banais, mas que você vai criando conversas ali com as pessoas que você gosta, entendeu? Ou até mesmo pessoas desconhecidas, você vai abrindo o leque, isso vai te abrir muitas oportunidades, entendeu? Conversar com as pessoas, isso é uma arte de conversar. E como iniciar uma conversa, né? Falar sobre a situação, como eu já falei, falar sobre o colar, falar sobre a situação do local que você está, às vezes até o vestido, às vezes até um penteado novo que a mulher está fazendo, ou que você, ou falar sobre o local, o horário que eu costumo vir aqui, falar sobre a rotina, entendeu? Falar coisas simples, entendeu? Não precisa ser tão complicado assim. Falar sobre a outra pessoa também é importante, entendeu? E fale sobre si mesmo também, né? Fale um pouquinho sobre. Tenta conversar tirando o gelo, mostrando a situação, depois fala sobre a pessoa e depois fala sobre si mesmo. Se abra com as pessoas, entendeu? E como manter uma conversa? Como assim você está usando esse colar? Por exemplo, você está buscando falar sobre esse pensador que critica o capitalismo, por quê? Por que você quer falar isso? E então, o que que houve naquela situação que a Emília estava aqui e você foi embora, entendeu? E aí você fez o que com relação a essa situação, entendeu? Então, são essas conversas, entendeu? Então, aí você vai adaptar com o seu contexto. O que eu estou querendo dizer é que as perguntas abertas são muito importantes. O como, conte-me sobre, de que forma, por quê, e aí você vai abrindo a infinidade de palavras que você quer falar. Como manter os outros interessados no que você diz? Fale com as pessoas sobre o assunto que é interesse delas. Se a pessoa gosta de série, fala sobre série. Se ela gosta de filme, fala sobre filme. Se ela gosta de carro, fala sobre carro, entendeu?
E como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente? Faz sorriso, sorri com todos os dentes aqui, ó. Entendeu? E pratique até virar um hábito, porque isso faz com que você torne a pessoa mais aberta, faz com que a pessoa fique falando, pô, caramba, essa pessoa tem uma energia boa, entendeu? E como ser agradável com todos, né? Como concordar com a verdade, né? É importante você ser agradável. Como concordar com o direito que as pessoas têm de expressar uma opinião diferente, entendeu? Pô, eu concordo nesse ponto, mas nesse ponto eu discordo. Porque eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar uma situação. Pô, Leonardo foi. Pô, eu gosto muito dessa camisa, mãe. Eu quero usar essa camisa. Eu respeito sua opinião de que você tem outras camisas melhores, mas eu gosto dessa camisa, tá bom? É dessa forma que você tem que concordar, ser agradável com todos. Você não precisa ser desagradável, entendeu? E outras 5 dicas para se tornar agradável decida ser mais agradável com todos que você conhecer. Decida isso na sua vida, entendeu? Concorde com a verdade, concorde com o direito que a pessoa de expressar sua opinião diferente. Admita quando está errado, peça desculpa, peça perdão quando estiver errado e evite discussões que não são muito agregadoras. E além disso, vou falar mais 3 pontos. Como criar uma energia positiva para você? Seja positiva, quem você é, o que você faz. Demonstre entusiasmo, não critique, entendeu? Então, nesse sentido, é importante você ter uma energia positiva, uma aura positiva. Porque aí você vai estar aí pessoas boas, você vai conversar com outras pessoas, entendeu? E transforme negativas em afirmativas. Em vez de criticar as falhas dos outros, você pode elogiá-las pela tentativa. Pô, eu tentei ir apostar o jogo, é, R$ 50 aqui, eu fiquei triste. Pô, pelo menos você tentou aí, tem muita gente que não tenta, entendeu? Tenta nesse sentido, falar com que a pessoa se sinta menos mal, né? Como lidar com medo e as preocupações? Esse é o ponto final, gente. Falsa evidência aparentemente real, fear, né, que é o medo, né? Então, o medo nada mais é uma reação física ao ato de pensar sobre consequências que não desejamos, entendeu? Então é isso, pessoal. Fique, fique, muito obrigado por todos, pela compreensão, pela paciência, obrigado pelos 37 inscritos, pelos comentários, pelos likes. Eu estou muito feliz com esse conteúdo do canal e eu estou agradecendo muito pelo engajamento. Eu acho que eu nem esperava que ia ter tanto engajamento assim, tá funcionando bem. Muito obrigado por vocês, até a próxima e tchau.